Análises precisas. Projeções ousadas. Debates acalorados. E as informações mais completas sobre o mundo do futebol. Prepare-se. Está no ar Sentido da Bola. Muito boa noite, tá no ar o seu, nosso Sentido da Bola nessa segunda-feira. A partir de agora, uma hora de muito programa, de muito debate, de muito futebol pra você. A partir de agora, você que tá ouvindo o nosso programa vai ficar ligado e conectado nas emoções do futebol brasileiro, do futebol internacional, tudo que aconteceu no final de semana e o que vai acontecer também nessa semana de Copa do Brasil e na próxima rodada do Brasileirão, hein? Sou Jardiel Vieira e não tô só. A partir de agora você está comigo, você está com Alan Fernandes. Boa noite, Alan. Boa noite, Jardiel. Boa noite a todos da nossa bancada do Sentido da Bola. Eu sou Alan Fernandes, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho mais de futebol, né? O que a gente tem aí, sede de gols, né? É isso aí, Jardiel. Valeu. Isso, meu garoto. Eu também tô com ela. Isadora tá por aqui também, vai bater essa bola com a gente. Uma hora de muito futebol pra vocês. Boa noite, Isa. Boa noite, um prazer estar aqui mais uma vez, né, para falarmos de muito futebol, muitas coisas para falar deste final de semana, rodada de Libertadores, Copa do Brasil nesta semana e, claro, aquela boa e velha polêmica que a gente adora, né? Hoje tem, hein, Isa? Hoje tem polêmica, hoje tem muito assunto. Leandro também tá por aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite, Jardiel. Boa noite à nossa equipe. Boa noite a todos os nossos ouvintes, as rádios parceiras. Você que está conosco, seja bem-vindo ao Sentido da Bola. E é isso, né? Tivemos aí uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro no fim de semana, uma rodada que não foi muito boa para os gaúchos, mas estaremos comentando sobre isso ao longo do programa. Muita coisa boa, e também, programa passado ele não pôde estar presente, né, por motivo de força maior, mas ele tá aqui porque ele faz parte da equipe do Sentido da Bola. Boa noite, meu amigo Pedro Abel. Olá, Jadiel, olá amigos, muito boa noite, satisfação estar com vocês, muita honra, né, muita alegria. Estamos aqui prontos para falar do futebol e trazer para vocês, amigos ouvintes, um novo sentido nas segundas-feiras. Estamos juntos, muito boa noite a todos. A notícia, a análise e o jogo. Sentido da Bola. É aqui no Sentido da Bola e a partir de agora vamos destrinchar tudo o que aconteceu no final de semana, o que aconteceu na Libertadores, a rodada do Brasileirão do sábado e do domingo. Agora no Sentido da Bola tem muita coisa boa pra você. E você das rádios parceiras que está nos ouvindo, daqui a pouco a gente vai passar o nome de todo mundo, mas você que está curtindo o programa Sentido da Bola é toda segunda-feira nesse mesmo horário aqui, de 21 até as 22 aí na sua rádio. E também estaremos lá no Spotify para você ouvir depois o nosso programa se você não conseguir acompanhar todo. Mas vamos começar aqui, conversar sobre a rodada de sábado, rapaz. Né, teve o jogo do Grêmio, polêmica, né, meu povo, de arbitragem pra variar, mas vamos falar muito disso daqui a pouco, né? O Grêmio perdeu pro São Paulo de 2-1, né? Polêmica de arbitragem. Então, vamos passar pro Alan pra ele falar um pouquinho desse primeiro jogo do Grêmio, já aproveitando, né? Meio suspeito botar ele pra falar, mas o Grêmio que perdeu, infelizmente, aí para sua torcida que tá meio triste, como o Leandro falou, o futebol gaúcho ultimamente não vem muito bem das pernas, mas tem tradição, então tem tudo para melhorar, né, Alan? Isso, né? Além disso, nós tivemos aí um acidente que aconteceu, né, envolvendo os familiares do Mano Menezes, né? E ele foi liberado aí do jogo, não esteve lá presente no jogo, né? Foi liberado. E o Grêmio, infelizmente, perdeu de 2-1 e com polêmica, né? De arbitragem. Perdeu. Pois é, o rapaz. Jogo. Né, isso. E uma surpresa também que ocorreu pra mim aqui no Brasileirão,
né, nesse final de semana, no sábado, foi a vitória do Vasco sobre o Fortaleza. Pra mim, hoje, na minha opinião, o Vasco, ele é zebra, né, contra o Fortaleza, porque o Fortaleza ultimamente vem muito bem, e foi um gol de Nuno Moreira e 2 gols de Verratti aí que é considerado o melhor cabeceador do mundo, né, os números diz aí. E o Ceará ganhou o Sport não ganha de ninguém, né, Leandro? Infelizmente, a situação do Sport vem mostrando que é um grande candidato a ser rebaixado, porque não vem vindo muito bem, e cada rodada isso vai mostrando, né? Exatamente, o Sport, ele não conseguiu vencer um jogo ainda, né, no Campeonato Brasileiro. Tem alguns empates, mas não tem nenhuma vitória. E o Ceará venceu por 2-0 nesse último sábado, né? O Lucas abriu o placar e na segunda etapa o Galeano ampliou o placar. E o Sport continua, né, sem vencer nenhum jogo ainda nesse Campeonato Brasileiro. E tá lá na última posição da tabela, é o lanterna, né, do Campeonato Brasileiro. Rapaz, pode falar. O Jardiel falou do Vasco, né? O Vasco que teve a estreia do Diniz e já saiu ganhando, né? O Jardiel. Pois é, rapaz, o Diniz, e quem viu o jogo, eu pude assistir esse jogo aí, o Diniz, ele já, aquele futebol corajoso, que a gente já conhece do Diniz, aquele futebol pra frente, aquele futebol vistoso, muitas vezes dá certo, né? Eu acho que a maior parte das vezes no início do trabalho dá certo, do meio pro fim eu não sei o que acontece, mas os times do Diniz sempre caem de nível, né? Do meio pro fim a gente não sabe o que é, mas veio dando resultado, ganhou de um forte candidato aí pra brigar pro Libertadores, que é o Fortaleza. Então eu acho que o Vasco pode ser que melhore, né, Isa, em relação ao futebol que vinha apresentando, né? Exatamente. O Fernando Diniz, que ficou muito marcado, principalmente pelo trabalho que ele teve recentemente, né, no Fluminense, quando conquistou a Copa Libertadores em 2023, né? E aí até teve uma breve passagem como técnico interino da seleção brasileira, depois treinou o Cruzeiro também, não teve uma passagem muito boa por lá. E ele disse, né, nas entrevistas recentes, que o Vasco é um clube muito importante na vida dele, né? Então essa vitória consolida o Diniz para esse início de trabalho e dá a ele boas expectativas, né? Principalmente ao torcedor do Vasco, que vem sofrendo muito recentemente. Pois é, o torcedor do Vasco ultimamente não tem tido muitas felicidades, né? Todo ano brigando para não cair, mas vamos ver o que o Diniz vai tirar desse time do Vasco. E o Corinthians, hein, que no primeiro tempo não foi bem, né? Não fez um bom jogo no primeiro tempo, viu o Santos ali chegar algumas vezes, mas tem o Yuri Alberto iluminado, né, nesse ano de 2025, vem fazendo muitos gols, fez outro gol, mas o juiz viu falta no início do lance, que os jogadores do Corinthians reclamaram bastante, porque teve faltas que não foram marcadas desse mesmo jeito. E o árbitro resolveu marcar essa, anulando o segundo gol do Corinthians, né? O gol de Yuri Alberto, né, Abel? E o Corinthians vem crescendo aos pouquinhos aí e vem tentando subir bem mais no topo da tabela, né, Pedro? É verdade, o Corinthians subindo e o Santos descendo, né? Essa que é a grande verdade, né? O Santos está a caminho da Série B. Se não se cuidar, eu acho que volta para lá de novo, hein? Eu estou preocupado com o Santos. O Santos tem, fora de campo, o Neymar, que volta agora, né, pela Copa do Brasil, né? Mas o Santos está devendo e devendo muito. Devendo bastante, rapaz. Eu tô na expectativa para ver como é que volta o Neymar, né? Isso eu quero ver. Todos nós, eu acho, estamos aí com essa expectativa. Porque ele já foi chamado para a seleção, né, inclusive, né? Ele tá naquela lista de 50 nomes, uma lista bem extensa, mas vamos ver aí a convocação final. Acho que tudo depende do desempenho dele nesses jogos aí até a convocação. Creio que serão 2 jogos só que ele vai jogar. E o Fluminense empatou. Interessante. Pode ir. É interessante, bem rapidinho antes de tu passar ali, é interessante observar que Yuri Alberto, Ferreirinha, esses jogadores Cuiabano, jogadores que eram da dupla Grenal, o Yuri Alberto do Inter, o Ferreirinha, até o Luciano, né? Os
o Cuiabano para o Botafogo, estão esmerilhando nesses times, e aqui na dupla Grenal ou não souberam aproveitar, ou não, enfim, não sei o que aconteceu, né? E lá estão fazendo o sucesso. O Cuiabano tá arrebentando lá, né? Tem proposta já de fora, pois tudo. É, logo vai ser vendido o Cuiabano, viu? Pois o é. lateral que o Grêmio tem dificuldade, né, ô Jardiel? Exatamente. Eu não entendo como o Grêmio deixou um jogador desse sair, né? Mas são coisas que a gente não entende. E o Juventude, que tava sentindo o gostinho da vitória depois da mudança de treinador, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a estreia do treinador, mas não segurou, né? O time do Juventude vem muito irregular em casa, que no ano passado foi o seu ponto-chave para fugir do rebaixamento, que foi a sua casa, né? Mas, infelizmente, esse ano não tá mostrando isso, né? O Batalha abriu o placar pro Juventude e o Hércules empatou. Ih, rapaz. Eu até não sei o que vocês acham. Mas pra mim foi um bom empate, né? Empatou com o Portaluppi lá, né? Com o time do Portaluppi. E o Cláudio Tencati conseguiu segurar eu acho que foi um bom resultado, viu? Pra estreia dele, né? Não sei o que vocês acham. Eu também considero um bom resultado, já que o Juventude estava perdendo de goleadas, né? Isso é verdade. Teve umas goleadas aí, chegou a perder aí de 6-0 pro Flamengo. Então, assim, eu acho que ele conseguiu segurar bem. Considero também um bom resultado. Lógico que a gente, analisando, olhando para a tabela, a gente sabe como é que está a situação do Juventude. Mas, assim, para o começo ali do trabalho do técnico, que na verdade nem deu muito tempo do cara fazer muita coisa ainda, então, né? Mas eu achei um bom resultado também. Considerei um bom resultado esse empate. Porque, né, como a gente já sabe, poderia ter sido pior. O Renato, ele tem um time bem preparado, ele tem uma maneira de jogar, né? Também treinador de bastante tempo, foi treinador do Grêmio, então ele conhece o Juventude devido a também estar na Série A. Então eu acho que foi um jogo bem equilibrado, e o resultado, apesar de não ser o melhor, vamos dizer assim, foi bem satisfatório. Da situação Isa, que vinha... Considerando, né, Isa e os demais colegas aqui do sentido da bola, considerando a dupla Grenal, que também não tá bem, eu acho que foi um excelente resultado pro Juventude, né? Sim. Eu concordo. O Juventude vinha de 3 derrotas, né, no Brasileirão, então, apesar de ter saído com um gostinho amargo do empate, foi um bom resultado porque o Fluminense vem bem com o Renato, né? O Renato conseguiu... de certa forma, implementar as ideias dele no Fluminense, né? Então, foi realmente um bom resultado. Claro que o trabalho do Tencati está recém começando, então é muito cedo para falar qualquer coisa. Em termos de pontuação para o Juventude, o resultado não foi bom, mas em termos técnicos, né, vamos dizer assim, porque o Juventude vinha de uma sequência muito ruim no campeonato, foi sim um excelente resultado. O interessante é você estrear bem, estrear contra um grande time como o Fluminense, empatando. A gente tem que enaltecer o trabalho, é apenas o início, né? O primeiro jogo dele, tem tudo pro Juventude sair dessa situação delicada que se encontra, né? O Juventude sempre... o pessoal... sempre briga para se escapar e sempre dá certo, né? Vamos esperar aí o que vai ocorrer nas próximas rodadas, né, Alan? Eu vou torcer muito para que o Juventude escape, viu? Vou torcer mesmo, de verdade. E, assim, já estão comparando o trabalho do Diniz com o do Mano, né? Porque lá o Diniz já começou arrebentando, né? E o Mano ainda tá com um pouquinho mais de dificuldade. É claro que a gente sabe, né? De toda a dificuldade, de tantos jogos que tem o Grêmio e Inter, né? E isso acaba atrapalhando, né? O Mano falou que, uma vez, numa entrevista, que acredita que a melhora vai se dar quando tiver a parada agora, né? No meio agora do ano. Enfim, ele acredita que vai melhorar essa parada, a partir daí. Essa parada melhora para 16 clubes da Série A, mas 4 eu acho que não é tão bom. Apesar deles jogar o Mundial de Clubes, mas não descansa, né? Enquanto outros clubes aí vão ter muito tempo para descansar. E essa rodada ela foi marcada por muitos clássicos, né? Teve aí 4 clássicos, se não me falha a memória. E nesse clássico baiano entre Bahia e Vitória, o jogo foi marcado por expulsões, não foi expulsão. Foram expulsões. O Jean Lucas foi expulso aos 4 minutos de jogo, rapaz. Mesmo assim, o seu time Bahia abriu o placar. O Eric Puga, que saiu do Ceará e vem brilhando aí
no time do Bahia. Mas o Renato Kaiser empatou e o Michel Araújo virou pro Bahia, mesmo com um jogador a menos, o Bahia se saiu campeão nesse jogo, né? E o Inter e Mirassol também empatou, como a gente vem falando, a dupla Grenal, ela não vem fazendo um bom campeonato, não vem fazendo um bom ano, né? E o Mirassol, que é uma surpresa pra mim, não sei o que vocês acham, Leandro, ele vem muito bem no campeonato. Eu acho que as surpresas pra mim no campeonato é o Mirassol e o Ceará também. O Ceará vem muito bem, se não me engano o Ceará tá em 5º lugar, depois a gente vai passar a tabela, mas vem muito bem esses dois clubes. Eu acho que dos que subiram, acho que o Mirassol tende a ficar na Série A. Exatamente, Sim, era isso que eu ia acho. falar e que eu tenho comentado com algumas pessoas também, com alguns amigos, né, que a gente fala sobre futebol, que eu acho que o Mirassol, desses que subiram para a Série A esse ano, eu acho que é o que vai permanecer, é um dos que vai permanecer. Tem feito uma boa campanha, né, tem enfrentado aí, vamos dizer, os times aí de ponta da tabela e tem conseguido segurar bons resultados, vencer, empatar com grandes times. Então, para mim, eu acredito sim que o Mirassol vai permanecer na Série A. E quem tá mandando, Reinaldo? O Reinaldo disse que acho que eles iam falar isso. O Reinaldo é destaque do campeonato, né? O Reinaldo que teve uma passagem muito conturbada, digamos assim, né? Aqui no Grêmio. É um dos destaques desse campeonato brasileiro, tem 4 gols nesse momento. Pois é, Exatamente, o eterno Reinaldo. Falar. Isso, eu também queria falar, aproveitando que estamos no jogo do Inter, a respeito do Ricardo Matias, né? Que tem se mostrado um baita jogador e tem feito mais que Borré e Valência nesse atual momento, né? E só me deixa chateado um pouco, apesar de ser o Inter e meu Grêmio não tá bem, que ele vai pro banco depois que o Borré e Valência voltarem, né? O Borré tá voltando por agora, né? Esses dias aí. E isso me chateia um pouco, né? Porque é um guri novo, né? E eu acho que a nossa categoria de base deve ser mais estruturada, deve ser mais aproveitada, valorizada, né? E às vezes, né? Mais valorizada. Aqui ultimamente a base brasileira só tá sendo para revender, né? Com 17 anos os caras já estão sendo vendidos. Infelizmente tá bem complicado. E daí os cascudos não fazem o que é pra fazer, né? E o que os jovens fazem, né? Que nem o Matias fez gol no meio de semana, fez no fim de semana e gols bonitos, né? Com muita técnica, né? Muita qualidade. E eu acho também que eles entram, né? Eles entram com vontade de mostrar trabalho, eles entram com vontade de se destacar no time, de ter uma oportunidade, e isso tem que ser valorizado. A gente viu como que deu uma melhora significativa no Inter depois que o Ricardo começou a jogar, né? Ele já fez gols pelo time, ele tem se destacado. E realmente é uma pena saber que um jogador desse logo volta pro banco e aí volta a jogar o Valência com toda a sua dificuldade, com tudo que ele tem enfrentado esse ano, né? É um ótimo jogador, já se destacou muito, mas esse ano tem enfrentado dificuldades sérias, né? Fazia mais de um mês que ele não marcava gol pelo Inter, e aí entra o Ricardo e já faz gol. Então, tipo, eu acho que tem que ser refletido isso, sabe? Tem que pensar na hora de colocar o jogador. Claro que existe a hierarquia, né? Tem ali a gestão do vestiário que o Roger fala tanto, né? Que realmente, né, é uma situação bem complicada você trabalhar com pessoas. Mas enfim, o Ricardo tá aí, já mostrou para que veio e fez um bom trabalho durante as rodadas aí do Campeonato Brasileiro. E vai ficar pouco tempo por aqui, viu? Com certeza. Com certeza. Certamente. Nós torcedores não entendemos muito essa gestão de grupo, né? Nós não entendemos isso muito. Então. Mas assim, vou dizer pra vocês, o Walter deu uma salvada legal no Mirassol ontem. Nossa, ele foi muito bem, ele fez cada defesa. Sim, eu queria destacar isso também, sabe? O goleiro do Mirassol é muito bom, muito bom. E ele é um goleiro experiente já também, já passou né? pelo Corinthians já, né? O Walter ficou um tempão no Cuiabá, não foi? No Cuiabá, isso? Acho que muito do sucesso do Cuiabá na Série A, se escapando, foi muito por conta do seu goleiro, que o Walter deve a ele. Jogou muito no tempo que estava no Cuiabá. E seguindo aqui a rodada do final de semana, no jogo de 6h30,
Rapaz. O Palmeiras aí, ele vem que vem. Enquanto os outros vão tropeçando, essa rodada pro Palmeiras foi excelente. Não tem nem o que dizer. Ganhou do adversário direto, né, na briga pela liderança, e viu o seu maior rival hoje no Brasil, que é o Flamengo, empatar com o Botafogo, num jogo que a gente vai falar daqui a pouco, muito fraco, né? O Maurício, que entrou no segundo tempo, entrou jogando muita bola. O Maurício, que é um titular, né, do desse Inter, time né? do Palmeiras. Mais um ex-jogador do Inter. Ex-Inter. Exatamente. O Maurício entrou botando fogo no jogo. Então, Pedro Abel, o Palmeiras, ele vem muito bem aí para mais um título brasileiro. Óbvio que tá no começo, mas ele vem dando pinta de que não vai vacilar, né? Os dados que tem, os últimos 20 jogos do Palmeiras fora de casa, o Palmeiras ganhou 17 e empatou 3. Então, fora de casa, é muito difícil de bater o Palmeiras. Corrigindo, o Palmeiras tá a bem casa, cômoda, né? corrigindo o fator casa, aí fica praticamente impossível de ganhar desse Palmeiras, né, Pedro? É verdade. O Palmeiras tem aproveitado bem e tem ganho jogos fora aí, né? E já classificou na Libertadores. O Palmeiras está num grande momento. E ainda que nós temos um técnico que vira e mexe, tá fora do banco, né? Toma muito cartão, né? Toma muito cartão. É meio polêmico, mas ele faz um trabalho excelente. Né? Ele faz o time do Palmeiras jogar. É claro que ele conta também com toda a questão financeira, né? Que é muito forte e tal. Mas o trabalho dele é excelente. Indiscutível. Exato. Pra mim é um dos melhores treinadores do Brasil, sem discussão. Os dois nenhuma. bancos são bons, né? São. Sim. É isso. Tem um banco à altura também, né? É isso. Então. O banco de reservas não deixa a desejar. E né? o Palmeiras, que investiu quase meio milhão de reais, estou exagerando aqui, quase meio milhão de reais aí em contratações. E nesse final de semana, jogadores como Paulinho, como Vitor Roque, esses caras nem jogaram, né? O Paulinho tá com controle de carga, né? O Vitor Roque precisou resolver problemas pessoais. Mesmo assim, o time do Palmeiras veio muito forte, muito forte. Não fez um bom jogo. Agora eu vou te dizer. Mas sempre tem aquela sensação que vai dar, né, Alan? Eu vou te dizer, o controle que o Palmeiras tem sobre os jogadores é um negócio impressionante, né? Os caras controlam até o sono dos jogadores, né? É uma loucura. Eu acho que os clubes, eu vou falar aqui, Leandro, e vou falar aqui, Isa, que a Isa e eu somos gremistas, o Leandro colorado, né? Vou me permitir falar, acho que a gente deveria de rever muito os nossos processos, né? Sim, com certeza. Aprender com esses processos aí de modernização, né? Dos processos, porque o Palmeiras tem um controle rigorosíssimo, né? Com os jogadores. Pois no é, livro do Abel, ele cita isso, né? Ele cita essa estrutura que o Palmeiras tem de preparação física, a preparação de goleiros, que tem o Rogério Godoy, que administra, né? Que passou pelo Grêmio, a academia, que tem muita estrutura, enfim. Pois inexplicavelmente mandaram o Rogerão embora, né? E o Rogerinho voltou agora, né? O preparador voltou pro Grêmio. Pois a gente tem que aprender. Pode falar, pode continuar. Tem que aprender com os técnicos estrangeiros, Jorge Jesus, né? Que o pessoal, alguns criticaram, o Renato foi um deles, né? Que criticou os estrangeiros. Renato, pra mim, Eu acho que eles têm que aprender com esses caras aí e não criticar, né? Eu não tenho uma opinião muito boa sobre Renato. Eles têm um conhecimento mais moderno, né? O Jesus e o Abel, por exemplo, eles por estarem na Europa, eles têm uma bagagem, entre aspas, maior de conhecimento, né? Afinal, eles estudam e tal, têm mais experiência, enfim. E certamente a gente devia se espelhar nesses treinadores e não criticá-los, né? Exatamente, como o Renato fazia muito. Exatamente. Sim, e o Renato, ele disse que com o time que, na época, né, que o Jorge Jesus tinha, ele era campeão da Libertadores brasileira e tal. Foi pro Flamengo, não ganhou nada, Não né? é bem assim. Não funciona desse jeito. Mas ele foi pra, não basta você ter um elenco. Um ano lá, né? Não, pois é. Não basta você ter bom elenco, você tem que fazer esse time jogar. Não ficou. Ele chegou no meio do ano e saiu no final do ano. Falando em Flamengo, em Jorge Jesus, o Flamengo teve mais posse de bola no jogo contra o Botafogo no primeiro tempo. Foi 55-45, mas chances que é bom mesmo, muito difícil. Mas o Rossi foi o goleiro que mais trabalhou, uma defesa no segundo tempo. E o Flamengo, ele já acontece o contrário do Palmeiras, porque o Palmeiras às vezes ele não tá bem,
Mas os caras têm um psicológico tão bom que eles vão buscar força de onde não tem pra ganhar. Eles estão sempre brigando. E o Flamengo não, é um time Cabeça muito fria, bom. né? Cabeça fria. O Flamengo é um time muito bom. Tem um excelente treinador nessa nova safra de treinadores. Só que o psicológico do Flamengo não é bom. O Flamengo depende muito do momento, de estar bem, dos caras estar criativos no jogo. Se não tiver, não tem o algo a mais, né? Os caras parece que sem o Arrascaeta mesmo, o Flamengo é um time. Com o Arrascaeta, o Flamengo é outro. Então eu acho que essa tá aí a diferença do Palmeiras. Apesar do Palmeiras não ter ganhado nada no passado, né? Só um campeonato paulista. Mas mesmo assim, vimos um excelente futebol no time do Palmeiras e todo mundo passa por dificuldades. Mas em nenhum momento pensaram-se em demitir o treinador do Palmeiras. O Flamengo, desde Jorge Jesus, já foi aí quase 10 treinadores nesse período e sempre tem-se a mesma discussão, né? O torcedor, ele é bem imediatista. Por isso que, infelizmente, acaba não tendo uns trabalhos longevos, né, de treinadores no Flamengo. E mais um clássico, né? Agora o Clássico Mineiro, que também saiu 0-0, Cruzeiro e Atlético, né? Mineiro. O Cruzeiro, na minha opinião, né, o jogo que eu assisti, as minhas análises, foi um pouco melhor, principalmente no primeiro tempo, teve mais posse de bola, mas infelizmente não mexeu no placar, né, Leandro? 0-0, né? Mais um clássico aí que ficou em 0-0 no final de semana, né? O goleiro Everson defendeu, né, uma possibilidade ali de gol, mas é mais um jogo aí que terminou empatado neste final de semana. Muito bem, esse foi o desenrolo da rodada do final de semana, né? Tudo que aconteceu no sábado e no domingo. Agora temos muito mais assuntos para debatermos aqui no seu programa e no nosso Sentido da Bola, né? Então, Sentido da Bola. Sentido da Bola é o programa que deixa você por dentro do futebol nacional e internacional, Alan. Isso aí, vamos falar um pouquinho da artilharia aí? Boa! Quem vocês acham? Quem quer falar da artilharia? Vamos lá. Manda ver aí, Alan. Eu mando? Manda ver. Manda pro ar. Eu gosto de falar a tabela lá, se alguém quiser falar de artilharia. Então, vamos mandar aqui pro Leandro falar dos artilheiros. Arrocha, meu amigo. Vamos lá então. Pode Nós ser? temos em primeiro o Arrascaeta do Flamengo com 7 gols. O Verratti do Vasco também tem 7 gols. O Caio Jorge do Cruzeiro tem 5 gols. O Yuri Alberto do Corinthians tem 5 gols. E o Reinaldo do Mirassol tem 4 gols. Esses são os principais, né? Muito bem. São os principais artilheiros aí do Brasileirão. Eu lembro que o Yuri Alberto, o ano passado, estava sendo um pouco criticado, né? E esse ano tá arrebentando. Eu acho que a crítica que o pessoal faz ao Yuri Alberto, acho que é injusta, sabe? Até um corintiano me perguntou esses dias se eu queria trocar o Valência pelo Yuri Alberto. Eu disse, cara, mas com certeza, ligeiro, manda né? pra cá agora. Eu também topo. Sem discussão. Sem discussão. É porque o time do Corinthians ano passado era muito bagunçado, o cara não ia fazer milagre, não tinha como Exatamente. O cara chegar, fazer gol sem a bola chegar. Aí é óbvio que vai sobrar pro centroavante, Exato. né, que vive de gols. Então, infelizmente, eu particularmente gosto muito do trabalho do Yuri Alberto. Acho que ele é um bom jogador, ele tem se destacado, tanto que ele tá aqui, né, na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o corintiano não tem muito o que reclamar do Yuri Alberto, não. E mesmo ele não tendo um bom ano, como todo mundo falou, já foi artilheiro, né, junto com o Alejandro do Brasileiro passado. Sim, não, o cara é muito bom, joga demais e... Claro, como todo jogador, nem sempre ele vai acertar, né? Exatamente. Às vezes o cara vai chutar lá, não vai sair tão perfeito o chute, não vai conseguir chegar no gol, mas pra mim ele é um jogador excelente. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu também. Bom, gente, no meio de semana agora não teremos rodada do Brasileirão, mas teremos os jogos de volta da Copa do Brasil. Eu vou passando jogo a jogo para vocês. E aí a gente vai comentando de cada um, né? Dando os nossos spoilers, o que a gente acha e falando um pouquinho de cada partida, né? Na terça-feira... Ô, Jadiel. Pode falar, filho. Tu te interrompendo e não te pautando, mas já... Tu não quer terminar aqui com a tabela e depois a gente larga o Brasileirão e vai pro
Show, Copa do show. Brasil e Show, como ela tava mais lá pra trás, mas Libertadores. vamos embora. Pode seguir. Eu tô com ela aqui. Eu tô com ela na Perfeito. mão. Segue daí. Pode ser? passar. Pode passar pra gente. Então tá, vamos lá. O primeiro Palmeiras aí tá se destacando já, né? 22 pontos, Palmeiras primeiro colocado. O segundo, Flamengo com 18 pontos, né? O Palmeiras tá diferença com 4 boa aí pontos. já, né? Já abriu 4 já tá já o criando Palmeiras. gordura, né? E na próxima rodada, né? Olha vamos falar só. daqui a pouco, é Flamengo e Palmeiras. Vixe, Eita. Eita. Vai pegar fogo esse jogo, hein? vai. Vai. Na verdade é Palmeiras Depois... e Flamengo. Ah, mas mesmo assim. Vai pegar fogo. Olha só, gente, o Cruzeiro. O Cruzeiro com 17. 17 pontos. O Cruzeiro tá em Cruzeiro. terceiro lugar, né? Nos critérios Tá. de desempates aí com o Bragantino. Pra mim é uma das surpresas desse campeonato. Não sei o que vocês acham, mas eu não imaginaria Também. o Cruzeiro no G4. Tá valorizado o É Cruzeiro. que o né? Cruzeiro, Real, hein? rapidinho, dá um pouquinho da minha opinião. O Cruzeiro ele trouxe um treinador cascudo, um treinador de Liga de Liga dos Campeões, um treinador muito que se relaciona muito bem com o elenco, embora ele teve muitas polêmicas, mas ele não é um cara que vai deixar jogador bater pé pra ele, não. Ele é quem manda no vestiário e se você quiser, bem, se não é o exemplo de Dudu. Dudu pediu lá uma polêmica, pediu pra demitir ele e tal, ele disse, não, com esse cara eu não trabalho. E botou o Gabigol no banco, que todo mundo sabe a marca que Gabigol tem, mesmo assim, ele não titubeia, não pensa botou, nada. né? E melhorou o time do Cruzeiro, sem Dudu e sem Gabigol. Melhorou muito. Quarto, E é tudo Melhorou. dedo dele. É isso Quarto aí. quarto lugar é o Bragantino com também 17 Outra pontos. surpresa. Só que o Cruzeiro tá com saldo mais 6 e o Bragantino com mais 3. Isso, mais 3 de saldo de gol. Isso aí, enfim. Depois, o quinto é o Ceará, tá com 15 pontos. O sexto é o Bahia, gente, do Rogério Ceni, né? Eu não canso de falar isso. Com 15 pontos também. O Fluminense. Voando, Bahia. O Fluminense com 14. O Corinthians é o oitavo com 13. O nono é o Atlético Mineiro com 13 também. O Botafogo em décimo com 12 pontos. O Botafogo tem dado uma melhoradinha aí. O São Paulo, né, que ganhou do Grêmio, com 12 pontos. O Mirassol, 12º, 11 pontos. O Vasco da Gama, técnico da seleção brasileira, Diniz, né? Tá com 10 pontos. 14º, Fortaleza, 10 pontos. Tá embolado essa parte da tabela aqui. 15º, o Internacional, 10 pontos também. O Bahia, né? 16º, com 9 pontos. 17º, o Grêmio, com 9 pontos. O Juventude é o oitavo, 18º, com 8 pontos. E o Santos, 19º, 19. Opa! Cadê o Juventude? O Santos. Perdi aqui o Juventude. O Santos. 19º com 7 pontos, se eu não me engano. E o Sport Isso. fecha com 2 pontos. Santos eu acho que tem 5 10 pontos. Obrigado, Isa. O Santos tem 5. 5? Creio Então é eu que é isso. 5 pontos. 5 pontos pro Santos e 2 pontos. 5 pontos, exatamente. Isso, e 2 pontos pro Sport. Fechou. E 2 pontos pro Sport. Pro Sport. Fechou. Fechou. Isso aí. Muito bem. Informativo e dinâmico. Sentido da bola. Sempre trazendo as melhores notícias pra vocês. E aí, alguma coisa a comentar sobre essa tabela? Uma coisa que tô achando interessante: São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro. O campeonato começou agora, mas o Palmeiras já tá o quê? 10 pontos de diferença, 9 pontos desses times. Então, rapaz, o que vai restando pra brigar aí. Tá me surpreendendo os times que vieram da Série B, né? O Mirassol tem 10 pontos no campeonato, o Ceará tá lá na 5ª posição. E o Botafogo e o São Paulo, por exemplo, estão ali na segunda página, né, do campeonato. Exatamente, abaixo lá pra 11º, 12º.
Sim. Pois é, então continuaremos aqui com as projeções, né, dos jogos de volta da Copa do Brasil. Rapaz, terça-feira tem jogo já, né? 7 horas da noite. Tem. 2 paranaenses em campo amanhã. Rapaz, aqui Vasco e Operário, meu amigo Pedro Abel. E aí? Olha, o primeiro jogo no Germano Krieger foi 1-1, né? Então, o Operário vai para São Januário. A gente sabe que jogar lá não é fácil, né? Eu acredito, por ser paranaense, eu acredito que o Operário vai aprontar amanhã lá em São Januário, viu? Rapaz, é jogo duro, né? E às 19h30 tem Atlético Paranaense e Brusque. Eita, rapaz, e Brusque de Santa Catarina, Isa. Cara, eu acho que o Atlético Paranaense tem uma boa vantagem aí, tá? Em relação ao Brusque. O Atlético Paranaense que tá na Série B nesse ano, né? Mas... E vem mal, né? Eu acho que tem ainda... E vem mal, pois é. Mas eu acho que ainda tem um pequeno favoritismo ali. Mas futebol é futebol, né, gente? Tudo pode acontecer. Tudo pode né? acontecer. E às 21h30 tem Náutico e São Paulo. Eu acho que esse jogo aqui eu acho o São Paulo bem favorito. Embora não venha desempenhando aquele futebol esperado pela sua torcida, né? Não é o São Paulo da Libertadores, não é o mesmo São Paulo do Brasileirão. Mas eu acho que é bem favorito para ganhar esse jogo, mesmo sendo fora de casa, né? E... Eu sou pelo empate, né? Então. Agora é catástrofe. Ele é o primeiro. Agora é Grêmio e CSA. Grêmio e CSA, né? Reverter, cara. Ele ganhar. Reverteu para 2. Vai, loucura esse jogo, hein? Vai ser. O sistema defensivo pra mim é o maior problema, tá? Porque o Grêmio faz gol e acaba tomando gol e consegue reagir depois, mas Pois é. o defensivo pra mim é o principal agravante. E na quarta-feira, às 19h, tem Exatamente. Fortaleza e Retrô. Bom, gente, vamos seguindo aqui com os jogos da Copa do Brasil, né? Tem, como eu vim falando, tem Fortaleza e Retrô às 19h, né? Lá no Castelão. E às 19h30 tem Aparecidense e Fluminense, Leandro. É mais um jogo que também não é tão fácil assim pro Fluminense, né? Bom, estamos com um probleminha técnico aqui, mas vamos seguindo o programa, né? Porque vai ter Bahia e Paysandu também nessa... Opa! Jogo. Posso te complicar, hein? Pode complicar. Exatamente. E até porque, se eu não me engano, o Bahia a gente vai falar isso depois, né? O Bahia joga contra o Grêmio no fim de semana e aí Joga. complica a situação. Exatamente. Então, E tem Inter e 21h30 Maracanã na ali, quinta-feira, né? O que vocês acham? Eu acho o Inter bem favorito. Mas Também o Inter vai... O Inter ganhou só de 1-0, né? Primeiro jogo. Mesmo sendo lá sai no com a Ceará, vocês acham que é favorito? Eu acho que sai como favorito e não vai ser no Ceará, vai ser em Florianópolis. Eles Exatamente. Vai ser em Florianópolis. Venderam o mando de Exatamente. campo. Exatamente. O mando é do Maracanã, mas não será no Ceará. Não será. Então eu acho que dá Inter sim, acredito, né? O Só que Inter ele vai bem certamente vai ter descaracterizado, né? a torcida como maioria, né? Também pra dar esse apoio. Pois é. Do Inter. Exatamente. A gente
o Inter vai bem descaracterizado, né? Na quarta a gente não falou do Flamengo com o Botafogo. Flamengo e Botafogo da Paraíba, no Maracanã. Da Paraíba, isso aí. O jogo de ida foi 1-0 em São Luís do Maranhão. O Flamengo ganha. Também acho. O Atlético Mineiro e o Maringá. É o Maringá. Atlético e Maringá. Maringá empatou. Maringá. O primeiro jogo foi 2-2 no Davis. E o Corinthians vai ter um jogo, não é fácil, contra o Novo Horizontino, né? Então... O Novo Horizontino é bem chatinho. Bem chato, não é um time muito... Bem chato. Como a gente mencionou, né, o Maracanã contra o Inter, e tem Vila Nova e Cruzeiro também. É outro, mesmo jogando fora de casa, eu acho Cruzeiro bem favorito. ganha. Bem Sim. favorito. Bem favorito. E tem Palmeiras e Ceará, né? Ceará SC. Às 19h30. 19h30, exatamente. CRB Palmeiras e Santos, favorito aí. muito. CRB e Santos. Empatezinho aí. Capital e Botafogo. Primeiro jogo empatou, né? Entre CRB e Santos foi 1-1 e teve confusão na Pois Vila é. Belmiro, né? Hoje não tem nenhum jogo fácil pro Santos, né? É Não tem. verdade. É verdade. É verdade. Não tem jogo fácil. Por mais que o time seja de menor expressão, mas o Santos não vem demonstrando um bom futebol. Isso não credencia a favoritismo nenhum. Capital e Botafogo, também acho o Botafogo bem favorito. Favorito, sim. Bragantino e Criciúma, também acho o Bragantino não vou dizer Bragantino tão favorito, mas Bragantino favorito. leva. pois é. É isso, É. essa foi toda a rodada da Copa do Brasil. Você ficou por dentro de tudo aqui no Sentido da Bola. Então, Podemos gente, ir para os destaques internacionais, então? agora vamos para os destaques internacionais. Porque na última A notícia, semana... a análise e o jogo. Sentido da bola. E é com vocês, ó. Na última semana, nós tivemos a 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana sendo realizada. E foi uma rodada importante, tá? Porque na Libertadores, o São Paulo, bem como o Palmeiras, aqui falando no caso dos brasileiros, tá? Confirmou o São Paulo a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, depois de um empate contra o Libertad, e o Palmeiras, que já tinha confirmado, né, essa classificação na rodada anterior, confirmou a liderança geral da competição ao vencer o Bolívar por 2-0. O Flamengo também venceu nessa rodada por 2-0 a LDU, e depende só das próprias forças, né, para se classificar para as oitavas de final, assim como o Internacional, que venceu o Nacional de Montevidéu por 2-0 lá no Uruguai, um jogo que era tratado como uma partida importante, né, decisiva para o Inter. E agora o Inter pega o Bahia, né, na próxima rodada, no estádio Beira-Rio, um jogo em que o Inter tem ali um certo favoritismo. Depois vocês até podem comentar, se quiserem, sobre isso também. Pela Sul-Americana, nenhum dos brasileiros que seguem vivos, né, à exceção do Cruzeiro, que já está eliminado, estão com a classificação garantida. O Grêmio, só para citar um dos brasileiros, né, o Grêmio empatou nessa 5ª rodada novamente contra o Godoy Cruz e precisa torcer por resultados paralelos, além de ter que vencer o Sportivo Luquenho. Precisa que o Godoy Cruz não vença o Atlético Grau para tentar, né, essa classificação que se tornou mais difícil para as oitavas de final da Sula. A gente segue batendo na tecla de como os times brasileiros eles vêm mal em competições internacionais esse ano, né? Não vem nada bem. E a gente vê o exemplo do Flamengo, né? Um grupo bem fraco. E o Flamengo, infelizmente, aí tá dependendo de si, mas poderia deixar a torcida bem mais feliz, né? Fazer algo bem mais simples. Mas infelizmente o Flamengo acaba tropeçando. Já ao contrário do Palmeiras, que provavelmente vai fazer a melhor campanha, já tem a melhor campanha, mas chegar aos 18 pontos, né, gente? Então, eu acho que ultimamente os times brasileiros não vêm tão bem nessas competições internacionais. A gente discutiu isso no programa passado e essa semana que passou mostrou isso, né? Ratificou aquilo que a gente tinha discutido no programa passado.
E vamos projetar a rodada 10 do Brasileirão agora. Vamos embora. E algum de vocês quer passar a rodada ou eu passo aqui e a gente vai falando sobre? Eu acho que eu tô sem vocês. Só, meu Deus. Rapaz, jogão isso aí. Esse aí vai. Eita. Ixi. Cara, eu quero ver, eu tô curioso pra ver esses dois jogos, porque vai ser a Stata contra o treinador da seleção. O ex-treinador da seleção. Nossa, e o Diniz. Tô curioso. O Diniz o Renato. Diniz e o Renato sempre tiveram esse duelo aí, né? Porque o Renato não é muito a favor do estilo de jogo do Diniz, então certamente vai ser um jogo bem movimentado. Renato e suas polêmicas. Renato e suas polêmicas. Dá pau na imprensa aí, não fica quieto pra imprensa. Ele não gosta da imprensa. Não gosta. Não gosta. Não gosta. Não, De jeito nenhum. E esse do Mirassol aí vai ser cascadura pro São Paulo. Esse eu acho que vai ser um jogo difícil, hein? Eu acho também. O Mirassol tem apresentado, vai ser um jogo bem O Mirassol disputado. tem tirado pontos, né, dos grandes. Exatamente. Talvez 21. um empate. Talvez um empate. Empatezinho, né? Talvez. 21 e 30. Sim, fechamos no 21 empate. E 30, o Atlético Mineiro com Corinthians. Jogão esse daí também, hein? Eu chuto empate. Eu vou de Galo Mineiro. Eu vou de Corinthians com gols do Yuri Alberto. Rapaz. Eu também. Corinthians. Eu contigo nessa daí também. Fechou, então. Só eu que vou no empate, tá certo. Só você. Domingo, a hora que a gente estiver acordando, o Grêmio enfrenta o Bahia, às 11 horas da manhã. Estão vendo, viu, gente? A hora que o Esse Alan aí eu acorda. tô com medo. Não. Esse jogo eu tô com medo. Rapaz, Bahia. Esse jogo eu tô com medo, porque o Bahia vem bem, né? E o Grêmio, Sim, enfim. Vem mal. O Mas- Grêmio tá Eu não bem ia à falar noite, isso, mas... Olha aí. O Grêmio vem mal à noite. Imagina de manhã cedo. Não vai dar certo. Os caras ainda estão 11 da manhã, né? Os caras ainda nem 11 da manhã. tomaram um Pois cafezinho é. ali. Eu acho que é 1-0 Bahia. Às Nossa, eu 16 não horas, consigo apostar contra. Palmeiras. Ah, e não Flamengo. vale. Olha, o coração não pode entrar em campo. Mas eu acho que o Bahia é favorito. Pronto, falei. Tá certo. Um E empatezinho, esse- só mais um. E esse clássico? Palmeiras e Flamengo às 16 Às horas. 16 horas, né? Ixi, Esse vai pegar esse fogo, vai hein? pegar fogo. Esse vai. Eu Ó, acredito que dá Palmeiras. Talvez 1-0. Na casa do Palmeiras, Palmeiras, né? Eu Palmeiras. acho que dá 2-1 Palmeiras. Eu acho que vai ser Palmeiras. empate. Olha, Eu também vou de Palmeiras, 3-1. Fazem no mínimo uns 5 anos que o Palmeiras não ganha do Flamengo dentro do Allianz Parque. Então é um Ih, fator aí. Vai quebrar o tabu nesse final de semana, então. Vamos ver. eu não queria dizer nada, mas eu já vou anunciar o próximo resultado aí do Inter, que o Inter vai ganhar, né? Que é o... E Esporte. Esporte Ih, não ganha rapaz. de- Gente, já pensou. Vai ganhar de goleada. já, 5-0 Inter. já pensou se o Inter ressuscita o esporte? Não. Nossa. Não fala Acontece. isso também, né, cara? Acontece aí. Mas eu acho que aí é uns 3-0. 3-0 Inter. Eu acho que dá uns Acontece. 3-4-0 pro Inter. Tranquilo. Vitória e Sim, Santos. também acredito. Vitória. É Vitória, é Vitória. 1-0 Vitória. 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 Sim, Porque o vitória. Santos já tá derrotado, né? Ah, pera aí. Pô, o Santos, coitado, né? Voltou Mas, gente, da Série B e tá aí de novo. E o fator Neymar? E o fator Neymar? Ai, não. Vocês acham que Não não entra. pesa? Não. Vão nem Não, colocar não isso na pesa. balança. Não, nem vão não, colocar. não. Se ele entra. pudesse jogar, né? Se ele tivesse jogando, eu acredito Não que pesa. pesaria sim, mas neste caso. Tá Não. certo. Não entra. E às 8h30, Fortaleza e Cruzeiro. Ih, Nossa, esse aí também é outro jogo bom. Rodada é cheia de jogo bom, hein? Jogo bom. Eu acho. empate isso aí. Eu vou de empate também aí. Eu também. Vou de empate. Vou de empate. Tá, É. eu vou com vocês. Também acho que dá empate. Eu também acho que dá Olha empate. outro jogo bom que Olha outro jogo bom que temos na segunda, hein? E, rapaz, 1 hora antes do nosso programa na segunda, Ah, mas já vamos ter vai que estar acompanhar fresquinho pra gente Vai ter debater que ir desse jogo. acompanhando.
Bragantino e Juventude. Ih, Baita jogo. rapaz. Baita jogo. E aí, o que vocês Pela acham? lógica é Bragantino. Na lógica é o Também Bragantino, aposto né? no Mas- Bragantino. Mas eu acho que o Cláudio tem cat a dar um tiro no empatezinho. Eu acho que o fator também ele já treinador- vai estar treinando já, né? Vai ter a vai semana tirar um pra empatezinho. treinar, então... Eu acho que o pode ser fator treinador novo aí vai dar um ânimo a mais pro Juventude. Né, Então, galera? pode ser que tenha um empatezinho. Pode É ser. isso aí. Rapaz. Ou seja, a rodada Rodada movimentada. movimentada. Excelentes Vai pegar fogo. jogos. Vai. Bom, pra quem gosta de futebol, essa semana tá Rodada recheada, perfeita. né? Sim. Recheada. O Então- melhor jogo da rodada tem tudo pra ser Palmeiras e Flamengo, né? Tem. Agora vamos combinar aqui, né? Se a arbitragem não estragar o jogo, né? Vamos combinar aqui. gente, que a porque arbitragem nessa tá uma rodada vergonha. Um absurdo o que acontece no futebol Foi. brasileiro com a arbitragem. Eu acho que tudo isso implica-se no atual momento da nossa confederação. Eu Exatamente. Sim. acho que o que vem ocorrendo nos últimos Eu anos... acho que tem a ver com casa de aposta também. Ah, cara, eu reluto... Eu vejo muita gente falar disso, mas eu ainda reluto achar que a casa de aposta, ela... Embora eu desconfie bastante, mas eu não sei se ela tem tanta influência nos jogos grandes, nos principais jogos. Mas é doideira. Elas vêm muito presentes. É um ponto de alerta, né? Na verdade. Algo que a gente fica A gente não pode pensativo. provar nada, né? A gente só suspeita, né? Sim. Quando acontecem, né, algumas coisas bem específicas e tal, a gente fica meio desconfiado, né? Mas a gente prefere acreditar, né, no bom futebol, no bom trabalho de cada time, de cada jogador, né? E eu acho que uma das coisas que tem causado um grande problema hoje no futebol, que muitas vezes até tira um pouco do brilho do esporte, são os erros de arbitragem mesmo, né? A falta de critérios, né? Tipo, algo vale para um time, mas para o outro o cara não dá, né? Então acho que isso tem prejudicado bastante o nosso futebol. No jogo do Grêmio ficou bem claro isso, né? Sim. Um pênalti Sim. polêmico lá não dado, enfim, dentre tantos outros. Aí os erros, caras e eu que- vêm e alegam o toque. É certo, o toque veio, mas é suficiente pra derrubar? O futebol é um jogo de contato. Pois é. É um jogo Exatamente. de contato. Mas aí eu me pergunto, e faço a pergunta aos caros amigos da bancada. Pra que o VAR? Ele não tá aí pra corrigir erros. Mas no Brasil... Mas às vezes ele mais atrapalha do que Exatamente. ajuda, né? No Brasil o VAR mais erra do que acerta. Exatamente. E às vezes o juiz é chamado e não muda a opinião, né? Não- Exatamente. Sim. Então tem tudo isso. É uma sucessão de erros, né? É que a gente vê a arbitragem europeia. Teve o lance do Atlético de Madrid e Real Madrid, que o pênalti voltou, né? Você vê o árbitro sozinho conversando com a sala do VAR. Nenhum jogador vai em cima dele. Ele dá a confirmação que o pênalti foi anulado. E sequer ninguém vai em cima do árbitro. E Ninguém demora vai. segundos isso, né? Segundos, exatamente. Segundos. Aqui demora um ano. Uma eternidade. Sim. Aqui demora um ano. É verdade. O Leandro, a gente tá chegando aqui daqui a pouco ao final de mais um programa. É bom a gente passar as rádios parceiras que estão retransmitindo aí eu o acho nosso importante. programa, né? Tem muita rádio boa aí. Um abraço para todo mundo que nos ouvem, né, nessas rádios parceiras que transmitem aí o sentido da bola, né, Leandro? Isso Leandro, mesmo. não Vamos mandar um querendo grande Vou mandar um Não grande que- abraço aí para todas as rádios que estão transmitindo o nosso programa, que estão formando essa grande cadeia de rádios, né, que transmite a nossa programação, que está aí antenada no mundo do futebol, que é a Nova Mix FM, a Liberdade Web Rádio, a Rádio Visão Virtual, a Rádio Cidade Web, a Rádio Continental também está com a gente, a Rádio Cesec, a Rádio Nova Visão, também conosco a Rádio Nova Alvorada Nordestina, a Rádio Dois Corações, a Rádio Buscando a Deus, a Web Rádio Mineira, a Rádio Recanto do Sol, a Rádio Doce Alegria, a Rádio Estilo e também a Rádio Tô Contigo e Não Abro. Eita! Eu não combinei isso com o Leandro, não sei se pode ou não, mas vamos ao vivo é assim mesmo.
Já pode passar o endereço lá do nosso site? Pode passar para o pessoal conhecer nosso projeto. Ver, ainda Alan. está em construção, né? Construção, mas tá ficando bonitão. Tá ficando bonitão. O chefe é que manda aqui nesse negócio. Então vamos lá, pode passar. Não, o chefe é você. Vamos lá então. Vamos embora. O nosso site, para você que quiser conhecer o nosso projeto, conhecer a nossa equipe, é o www.sentidodabola.com.br www.sentidodabola.com.br. Exatamente. Passa lá no nosso site, confere lá, conheça a nossa equipe, né? Conheça as rádios parceiras que transmitem o nosso programa. Já temos lá também a tabela do Campeonato Brasileiro para você ficar por dentro aí de como que tá o seu time. Enfim, será muito bem-vindo ao Sentido da Bola. Muito bem. E, gente, eita, rapaz, daqui a pouquinho tá finalizando, né? Mais um Sentido da Bola. Mas você vai poder ouvir o nosso programa, né, Leandro? Depois aí, nosso podcast /programa no Spotify, hein? Exatamente. Vamos estar nas principais plataformas de áudio, né? No Spotify, na Deezer, em outras também, tá? A gente vai fazer o cadastro também em outras plataformas. Então, se você por acaso perdeu o programa, quer recomendar para um amigo, é só recomendar o Sentido da Bola aí nas plataformas digitais. Muito bem. Informativo e dinâmico, Sentido da Bola. Exatamente, galera. Vamos começar a nos despedir, né? Chegando ao final de mais um programa. Mas agradecer a audiência de todo mundo, né? Temos 4 minutos aí para finalizar. Vou agradecendo a meu amigo Pedro Abel, obrigado. Segunda-feira estamos de volta aqui, né, Pedro? Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Segunda-feira estaremos aqui analisando tudo que aconteceu durante a semana no futebol. Boa noite. Opa, coisa boa. Obrigado, Isa. Obrigada, agradecer a todo mundo que esteve nos acompanhando aqui nesta hora, né, do nosso Sentido da Bola. E desculpa qualquer coisa, tá, gente? Mas, enfim, muito obrigada a todos. E semana que vem estamos de volta com muito futebol por aqui. Isso aí, gente. A gente vai melhorando a cada programa, né? Cada programa a gente vai melhorando mais, trazendo notícias quentinhas pra você e um debate que só essa galera sabe fazer, né, Alan? Muito obrigado aí por mais um dia de trabalho. Eu que agradeço e amanhã eu vou torcer muito pro meu Grêmio conseguir virar lá, né? Reverter o resultado contra o CSA. Vamos! E é isso, vamos torcer muito aí. É isso aí, valeu, gente. Obrigado a todos. Valeu, meu garoto. Muito bem, Leandro. Obrigadão por mais um programa aqui, todo mundo Nosso junto. Chefe. É, o chefe, hein? Quem manda é ele, é ele. Nosso mestre. Exatamente. Também quero agradecer, né, a audiência aí de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado aí pela companhia, muito obrigado pela parceria. Agradecer mais uma vez as rádios parceiras também, a todos os diretores, né, de rádios que têm confiado no nosso trabalho, que têm nos dado essa oportunidade tão significativa, né, que nos permite falar de futebol, levar para os ouvintes, né, as rodadas, as informações sobre os times. Então a gente só tem mesmo que agradecer. Eu agradeço a cada um, agradeço essa equipe também, né, uma equipe dedicada que tem feito esse trabalho, né, com todo carinho, com toda dedicação. E já deixo um abraço aí para todos os nossos ouvintes e o convite para a próxima segunda-feira, a partir das 9 da noite, né, 21 horas, estarmos juntos aqui por essa rádio onde você ouviu ou então pelas plataformas digitais. Paixão e análise, Sentido da Bola. Sempre no Sentido da Bola, o seu time aqui, né, a gente fazendo, destrinchando a rodada e pensando na próxima. Queria agradecer a todo mundo que participou, que ouviu o nosso programa. Você aí em breve vai poder participar com a gente, vai poder mandar sua mensagem, dar a sua sugestão e acesse o nosso site sentidodabola.com.br, conheça um pouquinho mais da gente e lá em breve vai ter os contatos para você participar, para você entrar aí com a gente, mandar a sua mensagem. Beijo no coração de todos e tchau! Chegamos ao apito final deste grande jogo de ideias e emoções. Mas no Sentido da Bola, a bola nunca para. Voltaremos no próximo programa com mais análises, debates e, claro, as emoções que só o futebol proporciona. Até lá, e que a paixão pela bola continue em jogo.